Já parou para pensar que com só 26 letras a gente consegue criar, bom, basicamente tudo, de uma mensagem rápida a um livro inteiro? Como é que isso funciona? Pois é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar hoje. Então, qual é o segredo? A resposta é que as palavras não são simplesmente jogadas de qualquer jeito numa frase. Pensa assim, elas são como jogadores num time. Cada palavra tem uma posição, uma função muito específica, para que o jogo da comunicação funcione direitinho. E esse aqui, ó, é o nosso plano de jogo. Primeiro, a gente vai entender o DNA das palavras. Depois, vamos dividir os jogadores em dois grandes times. Aí, a gente entra em campo com cada um deles e, no final, temos a visão completa do jogo. Preparados? Vão nessa! A nossa missão aqui é basicamente organizar a caixa de ferramentas da língua portuguesa. E essas ferramentas são as 10 classes gramaticais. É o verdadeiro DNA que estrutura tudo, mas tudo mesmo, o que a gente fala e escreve. Para entender esses 10 jogadores, a primeira coisa a se fazer é bem simples: dividir. A gente vai separar todos eles em duas grandes ligas, dois times principais. E olha, entender essa divisão já é meio caminho andado para dominar a lógica da gramática. E os times são esses aqui. De um lado, os variáveis, que eu gosto de chamar de camaleões. Por quê? Porque eles se adaptam, mudam de forma. Do outro lado, os invariáveis, os teimosos. Eles nunca, jamais mudam. São 6 jogadores de um lado, 4 do outro. Guarda bem essa divisão, porque ela é a chave de tudo. Então vamos começar a nossa escalação pelo time dos camaleões, tá? Os 6 jogadores que se flexionam, que mudam para fazer o jogo acontecer da melhor forma possível. E para começar, a peça mais importante, o centro de tudo, o substantivo. Ele é o capitão do time, sem dúvida. A função dele é simples, mas super poderosa: dar nome a absolutamente tudo. Pessoas, lugares, objetos, sentimentos. Se tem um nome, é um substantivo. Olha só esse exemplo. Saudade é o nome de um sentimento. Amigo é o nome que a gente dá a uma pessoa. Tá vendo? São os dois capitães da ideia, as palavras centrais, onde tudo mais se apoia. Bom, todo bom capitão precisa de uma defesa, certo? E aqui entram 3 jogadores que trabalham diretamente por substantivo. O artigo, que diz se é um substantivo específico ou qualquer um. O adjetivo, que dá as qualidades. E o numeral, que, claro, indica a quantidade ou ordem. E olha que legal como eles trabalham juntos. O é o artigo, primeiro é o numeral e inteligente é o adjetivo. Todos eles estão ali em função de uma única palavra, o substantivo aluno. É uma defesa perfeita cercando o capitão. O nosso próximo jogador é o coringa do time, o pronome. Sabe aquele jogador versátil que entra para resolver um problema? É ele. A principal função dele é substituir um nome para evitar aquelas repetições que deixam qualquer texto cansativo. Exatamente como aqui, ó. Para não repetir Maria tira boas notas, a gente simplesmente usa ela. O pronome entra em campo, substitui o substantivo Maria e a jogada fica muito mais fluida, muito mais elegante. E agora, chegou a hora do craque do time, a estrela que faz tudo acontecer, o verbo. Sério, sem verbo não tem jogo, não tem ação. O verbo é o coração que pulsa na frase, indicando uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Olha a frase. Estudaram. Essa é a grande jogada. É a ação que move toda a estrutura. Sem essa palavra, a frase, bom, ela simplesmente não existe. Por isso mesmo que o verbo é o craque. Muito bem, agora vamos atravessar o campo e conhecer o outro time, o dos invariáveis. São só 4 jogadores, mas olha, são especialistas muito consistentes e confiáveis. Eles nunca mudam, aconteça o que acontecer. O primeiro especialista desse time é o advérbio. Pensa nele como o detalhista, o técnico que faz os ajustes finos na jogada. Ele modifica o verbo, o adjetivo ou até outro advérbio para dar mais detalhes sobre tempo, modo ou intensidade. Observem, não é só que ele correu, é que ele correu muito. A gente não só chegou, a gente chegou bem cedo. O advérbio é o que dá a precisão, aquele detalhe que muda como a gente enxerga a jogada. Seguindo em frente, temos a preposição. A melhor forma de pensar nela é como a cola da língua. São palavras pequenininhas tipo de, para, com, mas que têm um poder gigantesco de conectar outras palavras e criar sentido entre elas. É simples e genial. O que liga bolo e chocolate? A preposição de. O que conecta a ideia de viajar com o destino praia? A preposição para. É a cola que une as peças. Nossa próxima jogadora é a conjunção.
Se a preposição é a cola, a conjunção é a ponte. E aqui tem uma diferença crucial. Enquanto a preposição liga palavras soltas, a conjunção conecta jogadas inteiras, ligando frases e pensamentos bem mais complexos. Olha só o poder de uma única palavrinha. Com o e, a gente tem uma ponte que leva ao sucesso. Com o mas, a gente tem uma ponte que leva a um resultado diferente. A mesma ação inicial, mas com rumos completamente opostos. É a conjunção que define o destino da história. E por último, mas não menos importante, a interjeição. Essa aqui não tem uma função tática, sabe? Ela é o grito da torcida, é a emoção pura, é a palavra que a gente usa para expressar um sentimento de forma rápida e direta. É o o ufa, o cuidado. São palavras que, sozinhas, já valem por uma frase inteira, porque elas transmitem o sentimento na hora. É a paixão do jogo transformada em palavra. E pronto! Com todos os jogadores apresentados, agora a gente consegue finalmente ver o time completo em campo, o elenco final com cada um na sua posição estratégica. E aqui está o nosso time. De um lado, os variáveis, os camaleões que dão movimento e flexibilidade para o jogo. Do outro, os invariáveis, os teimosos, que são a base sólida, a estrutura, cada um com a sua função, mas todos jogando juntos para criar essa mágica que é a comunicação. Entender esses jogadores e suas posições não é só sobre decorar regras de gramática, né? É sobre entender a estratégia por trás da comunicação. É isso que permite que a gente se expresse com mais clareza, com mais poder. Então, fica a reflexão. Agora que o time todo foi apresentado, qual desses jogadores é o seu preferido? Qual deles faz a jogada mais bonita no grande jogo da linguagem? Pensa nisso.